Estamos de volta com algo a mais. Hoje o tema Filhos e as dificuldades na escola. Estamos aqui com a Mônica Fernandes, que é psicóloga, a Sueli Barbosa, que é diretora e proprietária do Peninha Verde, berçário escola, e a Roberta Pimentel, que é psicopedagoga, falando sobre esse tema. Quer dizer, a mulherada não parou de falar nem um minuto, né? Eu tô aqui só, ó... Mulher fala. Continuem. Você viu que semana passada, quando você não pôde estar aqui, que a Cris fez sozinha, você viu no final, ainda falei assim, vamos fazer uma pergunta que eu tenho certeza que a Gisele ia fazer, que você escuta, e sua cabecinha tá mil, né? Eu já te conheço. Eu tenho muitas ela pensa no filho, ela pensa nos amigos, daqui a pouco ela... Só vai formulando. Porque eu tô pensando no meu filho. Mas eu te conheço. Tô refletindo sobre ele. Será que eu olhei pra ele ontem? Pois é, agora não tô falando. Aí eu vou lá na escola rapidinho. Eu vou lá no intervalo, dar uma olhadinha. Deixa eu chegar aí, deixa eu dar uma olhadinha só. Mas falar nisso, né? A gente fala, nós falamos no olhar, nos olhos, né? É importantíssimo. Acho que a primeira coisa é isso, é olhar o amor. E depois olhar tudo em volta dos nossos filhos. Quem são seus amigos, do que ele está pensando, o que ele está falando, com quem que ele está convivendo, né? Quando a gente às vezes assusta, o filho já está fazendo isso, e a mãe fala, mas eu nem sabia, né? O saber do filho é diário. Você não tem, entendeu, que uma semana depois, olha, vamos sentar para conversar. Não, tem um tempinho do dia, por isso que quando eu falo do pai ausente, ele não pode ser ausente, que ele não tenha 5, 10, 15, 20 minutos ao dia. Como é que ele pode trabalhar 8, 10 horas e ele não pode tirar, né, meia hora para o filho, 20 minutos? Porque isso é fundamental. A estrutura de uma criança, ela está pronta, ou 70% até os 10 anos de idade. O que vem depois na pré-adolescência e na adolescência é isso aqui. Resposta, né? Então, quando o pai, ou a mãe, ou nós mesmos que somos desse dia a dia, às vezes a gente olhar e o filho já tem 13, 14 anos, não dá mais tempo. Às vezes os pais falam, mas eu preciso trabalhar, eu preciso disso, mas e depois? Depois não há dinheiro, não há tempo, não há nada que pague, porque não dá para a gente mais voltar, né? Então, olhar o filho é olhar a vida toda, olhar todos os dias, olhar, porque quando a gente vai olhar depois, ele já cresceu, né? Como diz, ele já está grande, e aí não tem mais. A vida dele já construiu. Né? Agora, construir uma vida sem o amor, sem a presença dos pais, entendeu? Sem ter uma pessoa que te dê exemplos, né? Que fale sobre valores, que fale sobre humildade, que fale sobre verdade, que fale sobre violência, sobre dó. Porque hoje, o que acontece? As cenas já de violência se tornaram banais. Mas eles não veem que o filho está ali vendo e fala assim, olha, vem cá, vamos conversar sobre o que você acabou de ver. Porque o que você pensa? Não deixar, desligar a TV. Claro, o que você pensa? Por que essa criança, essa menina de 13 anos fez isso? Então, os filhos precisam saber, os pais precisam saber o que os filhos estão pensando. Né? Então, assim, eu não conheço, não é que a gente não conhece o filho, às vezes a gente não sabe o que está se passando na cabeça dele. Mas ele está lá no quartinho, está sozinho, está brincando, está, oi mãe, eu tá... Entendeu? Então, assim, eu trabalho muito com crianças e eu vou acompanhando as crianças e eu vejo, entendeu, o quanto é importante. Né? Uma vez eu tive uma sessão, há muitos anos atrás, que o menino olhou para mim e falou, nossa, melhor aula da minha vida. É que eu tinha decidido fazer uma tarefa com ele, que ele não conseguia fazer a tarefa em casa. Eu falei, traz aqui sua tarefa, eu vou ver o que é. Vamos lá, o que você gosta? Larguei o livro e comecei a conversar. O que você gosta? Eu gosto de animal. Então vamos falar sobre animal. Qual é o animal que tem menor gestação? Não sei o que, fomos conversar. Melhor aula que eu tive hoje. Então a gente precisa entender, né? Quando você for falar, e não sei, da tarefa, ou por que a tarefa às vezes é entediante. Por que a criança não gosta e não tem esse compromisso da tarefa. É importante. Muito. Falei. Falei tudo. Falei. Acho que precisa de uma escola para pais, né? Porque também é muito difícil, às vezes, a gente saber o limite de ajudar numa simples tarefa. Né? De ajudar ou atrapalhar. Porque às vezes a mãe acha que, eu estou ajudando e pode estar atrapalhando. Sim. E aí cabe à escola ter também esse objetivo claro, né? A escola, no seu regimento, no seu dia a dia, ela tem que ter clareza de como é que ela trabalha para poder informar isso aos pais. Né? Então, eu, por experiência, eu não trabalho com a tarefa sendo obrigação da criança, do pai. É uma função da criança.
né? E é sempre aquilo, baseado naquilo que ela, durante o momento de aula, ela fez, ela construiu, ela participou, né? Para chegar em casa, ela fazia ali uma reavaliação. Então, quando o pai vem com uma conduta e explica para ele, e diz, ele fica apavorado, porque ele diz, meu filho, não adianta, é só o que a professora fala que está certo, não é mais. É aquilo que ele construiu junto com o professor que está certo. Então, o pai acaba, em alguns momentos, atrapalhando. Então, o que a gente recomenda? Acompanha, marca o horário, a questão da responsabilidade, isso, autonomia, a criança tem que ter e já começa isso, né? Bem cedo. Mas não a responsabilidade, a obrigação de levar essa tarefa pronta, né? Se não foi ela que construiu. Então, o pai percebeu que ele não deu conta, professor, por esse motivo, ele não conseguiu. Então, manda a bola para a escola, porque é quem tem a obrigação de mediar essa situação. E aí os pais ficam, não, mas é minha função, mas como é que vai fazer? Como é que eu vou fazer? Sabe, que metodologia é essa? E vai em branco, não vai, sabe, vão me avaliar. Vão me avaliar. Que mãe é essa? Que pai é esse? Sabe? E não é isso. Agora, deu conta, fez, terminou a tarefa, e aí, filho, legal, vamos conversar sobre o tema, sobre o que, sabe? O que mais, o quanto família a gente pode trazer para esse teu conhecimento, agregar esse conhecimento. Então, essa troca, sem a questão da cobrança, sabe? E olha, e apaga e reapaga, não, que não precise, né? Mas aquela cobrança. A gente quer o estético bem feito, e pronto, em meia hora, porque afinal de contas já chega todo mundo em casa à noite, todo mundo já chega tarde, todo mundo tem a sua função. Deixa a criança ter essa autonomia. Cobra dele durante as suas conversas. Faz a tua criança provar que ele adquiriu algum conhecimento no dia a dia. Não é a mesma questão da prova. Precisa marcar um dia para a criança provar para alguém que ela recebeu, que ela tem algum conhecimento. Sabe? Você escuta, senta numa festa de aniversário e ouve tua criança falar, sabe, sobre plantas, sobre animais, sobre... Quer dizer, vai ver que na prova tirou 10, tirou 0. Entendeu? Porque marcou aquele dia, fez aquela pressão. E, sabe, o conhecimento, ele é diário, ele é a todo momento. Então, o pai também precisa entender. Precisa. Na verdade, eu acho que a Sueli falou também uma coisa que é muito bom a gente falar aqui, porque uma das dificuldades dos pais hoje é fazer com que o filho faça as suas tarefas e que tenha responsabilidade. Eu sempre digo assim, tem autonomia? Ele acorda, ele vai ao banheiro sozinho, ele sabe o horário do banho dele, ele senta, ele almoça, quais são as outras coisas que a criança tem responsabilidade? Ele escolhe a roupa dele sozinho, ele aprender a escolher também a roupa. Não tudo. Então, na tarefa, às vezes, não vai ser diferente. Mas uma das coisas que eu sempre brigo com os pais, eu estou ali junto com eles também trabalhando, tenha persistência. Não adianta você ter a rotina diária do seu filho. Olha aqui, filho, vamos fazer isso. Acho maravilhoso e tem que fazer. Filho tem que ter rotina. E você tem que colocar lá na porta do armário, aonde ele veja, até ele já sintonizou aqui, ele decorou, então tá legal. Acordar, eu digo às crianças, quantos anos você tem? 8. Então vamos ver o que uma criança de 8 anos sabe fazer sozinha. Nossa, tia, eu não sei nada não. Então é isso, né? A tarefa não é diferente. Os pais precisam também, primeiro, nunca ligar a tarefa a uma coisa também muito ruim. Você é preguiçoso, você não faz tarefa, ou você então não. Tarefa. Nós nunca devemos dizer aos nossos filhos você, mas aquilo que você fez, aquilo que você está fazendo, aquilo que você, da forma que você agiu, você é muito direto. Então a gente evita, né? Você é preguiçoso, você acorda tarde, você isso, você aquilo. A gente tem mania, porque a pressa a gente tem curta, né? Assim, filho, o que você fez não foi legal, o que você fez. Então, a questão da tarefa, nós devemos ter persistência, né? Ai, Mônica, mas não dou conta. Lógico, você tentou 2, 3 vezes. A gente desiste às vezes, né? É fácil, né? Não tem jeito não, ele não vai dar conta disso, ele não põe na... Vai dar conta. Ele vai dar conta daqui 1 mês, 2 ou 3, não interessa, ele vai. Agora, se você desistir, ele não vai dar conta nunca. Né? Então, essa persistência nesse aspecto, eu concordo com a escola para pais. Para que o pai tenha essa consciência, entendeu? Não é como é que ele vai agir com a criança, é aquilo que ele precisa fazer. Sim. É o dia, e a Mônica tem uma frase que a gente usa muito, é o que pode, pode sempre, o que não pode nunca. Claro. Entendeu? Então, não pode mudar, né? Não pode, com a situação. Exato. E aí, como é que fica a cabecinha? Pode, é um ser que está sendo levado, né? Ele está sendo mediado. Aí, cada dia você faz de um jeito, a seu bel prazer, aí diz que a criança que é culpada.
Aí isso desencadeia Aí vem a dificuldade na escola, um belo dia, exatamente. E como detectar uma dificuldade na escola? Porque aí a gente não deixa a responsabilidade para eles fazerem o dever e você não interfere. Vem bilhetinho da escola pra gente. Não deixa de cobrar, né? Porque às vezes me assusta pensar que na Uhum. escola, algumas escolas têm sala com mais de 30 crianças. Tem, Uma professora. Por mais que ela tente, às vezes ela pode ser que ela demore 2 meses para detectar aquela dificuldade. Às vezes é uma criança que conversa um pouquinho, ela pode falar, é porque está conversando, está dispersa, e às vezes não é, pode ser um outro tipo de dificuldade. Então talvez seja interessante os pais estarem atentos para antes de chegar para a escola e falar, opa, observa isso para mim, ter esse feedback. E como a gente detectar isso? Eu sempre sugiro assim, os 2 primeiros meses na escola, não sei se as colegas vão concordar, mas eu gosto do pensamento assim, também de não contaminar essa professora, deixar, porque às vezes cada ano é um ano, uma coisa, um comportamento, às vezes uma maturidade muda de um ano para o outro. Então, o pai que já sabe, que acho que é o que você está levantando, né, tem aquela preocupação, será que o professor vai observar, não vai? Será que eu aviso? Será que eu não aviso e tal? Que é uma preocupação muito madura, que deve acontecer, mas talvez esperar um pouquinho, né, como detectar. Eu acho que detectar, não no sentido de detectar, mas esperar um pouco, né? Deixar, por exemplo, fevereiro e março, em abril, e aí, professor e tal, qual é o estilo do meu aluno, quais essas características que você percebeu, tem dificuldade, não tem dificuldade, você está vendo que você não comunicou nada ainda? Aí depois disso, aí eu acho que vale a pena sim, né? Se você viu que de repente a professora não percebeu e etc, você pode comunicar, mas também dá esse time, esse tempinho para que ver o que o professor, de repente, aquilo que você viu, que foi uma preocupação no ano anterior, de repente aquele ano vai ser diferente, mesmo que a criança tenha alguma coisa, algum transtorno, alguma dificuldade mais severa, pode sim, mesmo assim a gente sabe, mas no ano seguinte aquilo ser diferente. Até conforme o profissional que está com a criança, o professor também influencia, muda o professor, pode ser que... Uma conduta também, essa é uma conduta também que a gente utiliza com o professor, não informa para o professor o aluno que ele vai pegar no Vamos só voltar aqui um pouco, que a gente vai estar indo para frente, essa questão de detectar, muito no que a gente está falando aqui, dessa coisa de estar ao lado na tarefa, é um modo excelente de detectar, né? Porque toda hora vem e você percebe que a criança nunca faz, né? Você vai ter que colocar o bilhetinho. Ou sei lá, né? Realmente o pai se sente muito frustrado, não fez e simplesmente vai mandar para a escola sem fazer. O pai geralmente, né, põe um bilhete lá, professora, tentamos, mas não conseguimos. Aí daqui 2 dias de novo, tentamos, mas não conseguimos. Daqui um dia de novo. Então essa é uma maneira, você está detectando que alguma coisa ali está acontecendo. Então vai avisar a escola, etc. Então uma das formas muito eficazes de detectar é realmente esse acompanhamento, que eu falo que é um monitoramento, é uma administração. Eu não preciso sentar, até eu brinco, falo, não senta com seu filho muitas vezes, porque depois ele não vai mais querer que você levanta dali. Mas eu falo assim, esteja perto, né? Fala para o filho, eu não estou fazendo outra coisa, estou só aqui do lado, estou fazendo, sei lá, uma coisa que não é tão importante, eu tô perto, vamos lá, se o reloginho começou a contar, você está monitorando, mas não está fazendo junto, né? Ou então não diga nada, esteja lá, ao lado. Geralmente, a criança, isso aí, 90% das crianças que têm uma séria dificuldade de aprendizagem, na primeira semana o professor já sabe, já tem uma antena ligada de que alguma coisinha não está bem com essa criança. Concordo que tem que ter um tempo, sim, para guardar o que esta criança vai trazer para essa escola. Uma criança que entra no 2º ano e ela não sabe ler, é no primeiro dia, 2º, 3º. A professora já vai saber que ela não sabe ler, mas ela está sofrendo muito ali, né? Eu falo muito assim, criança que tem dificuldades emocionais sérias, que têm dificuldades de aprendizagem, elas sofrem no meio escolar. Com certeza. Então, ir para a escola não é ir para um lugar onde ela vai ter prazer. E isso é muito dolorido. E o professor, todas as pessoas precisam acolher essa criança, porque não é fácil. É a mesma coisa, você vai numa multidão, você sozinha, não conhece ninguém, e isso só social que eu estou falando. Imagina algo que você vai testar. Né, ali. Então, a criança, ela sofre. Então, uma criança com uma séria dificuldade, uma criança que tem um transtorno emocional, um transtorno de conduta, ela sofre. Né? E a gente precisa ter um olhar. Por isso que eu falo, já não sufocar a criança, né? Quando a gente já chega assim. Mas eu acredito também. O olhar do professor, ele acaba sendo fundamental.
Porque, querendo ou não, você, enquanto pai, você passa na sua tarefa. Agora, não tenha dúvida que aquela primeira etapa, aquele bebê que foi estimulado, aquele filho que você participou desse estímulo, que você... Desde a gestação, exato, como a gente você sempre fala cumpriu aqui. todas as fases, né, babou por todas elas. Você conhece o teu filho e você é o primeiro a diagnosticar isso. Agora, quando ele chega na escola, cabe ao professor, sim. Esse professor não pode ser ausente neste sentido, sabe? Então, Mas infelizmente acontece, né, Sueli? Muito, e aí a gente abre um parênteses assim também, vamos repensar a formação desse profissional, né? Então, isso dá outro programa, viu, gente? Dá outro programa. Ué, eu tô acompanhando um caso agora, esse semestre, que dá tanta tristeza, você, às vezes tem vontade de parar tudo e falar assim, gente, o que essa escola está pensando da vida, né? Porque foram 3 professores e não viram. Então, porque chegou a primeira professora teve muita dificuldade, ela não conseguia organizar a sala, as crianças não se comportavam, etc, etc. Deu assim, acho que foi fevereiro ou março para abril, ela pediu as contas, chegou uma professora nova. Então, você acha, então, quer dizer, já estou em abril quase, terminando o primeiro bimestre, e claro que a criança que estava com dificuldade, etc, não houve nenhum vínculo com a família. Chegou a segunda professora, também não deu conta, ficou ansiosa, era a primeira vez que estava dando aula, etc. Quer dizer, essa criança chegou quase em julho, né? A hora que saiu de férias, ninguém chamou essa mãe. Já passou. Entendeu? Então, infelizmente, as problemáticas... Por isso que eu acho que os pais têm que estar antenados. Porque Totalmente. muitas vezes tem uma situação na escola que a escola não E aí consegue fazer o quê? detectar. Tirar da escola numa situação dessa? Eu também falo cuidado, né? Porque às vezes um ano está complicado, no próximo já ameniza de novo. Então também tem que tomar cuidado para não ter atitude radical. De trabalho, Agora, e como suprir isso? Como preencher essa lacuna? Conversando com esse filho, olhando no olho desse filho, como a Mônica bem lembrou. Né? Então, assim, eu vou instrumentalizar meu filho da situação que ele está vivendo. Então, filho, infelizmente, nesse ano, a sua sala está passando por uma dificuldade, mas isso acontece para a criança também não achar que a culpa é dela, que ela está... É a parceria do pai com a escola também. Né? Você já imaginou uma criança que chega no meio do ano e teve 2 professoras já? Para eles é ruim. Eu digo o seguinte, também, né? Eu tenho uma vida em escola, né? Eu sou psicóloga, que eu dou assessoria em escola há muitos e muitos anos. O que a gente diz hoje? Vamos capacitar? Vamos. Os professores hoje, eles são capacitados, eu acho que o Cuiabá oferece muito isso. Isso é importante? Conhecimento. Conhecimento está aqui. E agora a ação, né? E agora o agir. Está ali, a dislexia está ali, uma dificuldade de aquisição da leitura escrita. Tá, mas como é que eu vou agir com esse aluno? Como é que vai ser o meu olhar diante desse aluno, não só na dislexia, mas de como ele está sentindo? Nós temos que lembrar que a aprendizagem não é só o conteúdo, não é só vencer a dificuldade, mas o que me leva de prazer a aprender. Né? Então, isso é importante. Né? Mas tem criança que o perfil dela não é escolar. Existem crianças, lógico, que foram medianas a vida inteira e deram excelentes profissionais. Né? Foram lá dos 6, dos 7, se deram excelentes profissionais. Então, a vida está provada e comprovada que não é só o que você lê, o que você aprende, mas o que você vai fazer com isso na sua vida. Né? Então, isso é importante. É a mesma coisa, às vezes o filho fala, ai mãe, por que eu preciso aprender geografia com esse troço? Nunca vou lá, é assim mesmo, né? Eles questionam, né? Filho, tem muita coisa na vida que vem na nossa vida e a gente não sabe por que acontece. Porque ele vai lidar. Uma amiguinha dele vai virar o rosto para ele numa festinha, ele não vai entender o porquê. Então, a gente precisa ensinar esse filho que tudo na vida que vem por algum propósito, né? Então, não deixa longe do professor isso. Né? Então, os professores são, sim, capacitados hoje na escola e a gente precisa o quê? Dessa ação, junto com o professor. Porque também se capacitar e falar, ei, vamos lá, e aí, o que aconteceu? Me fale qual que foi, o que você sentiu? Porque eu quero saber o que ele está sentindo, entendeu? Não é o que ele está agindo. Primeiro sentir, depois você vai agir. Porque se você já entrou... Por isso que às vezes eu gosto de ir na escola para olhar o professor do aluno. Eu sou uma psicóloga que ainda faço isso, de gostar de pensar. Sabe por quê? Eu preciso sentar e olhar para o professor. O que ele está trazendo deste aluno pelo olhar e pela postura dele. Porque se está mal alguma relação ali, você tem que falar, ei, vamos parar antes, para depois a gente falar, né? Vamos tentar... Né? O gostar do aluno, o gostar da criança.
Mas tem um parênteses também aí, né? Porque o professor, embora capacitado, e alguns até mais, porque ele às vezes ele mesmo vai buscar, ele gosta, né? Ele faz com mais vontade. Alguns pais também têm a tendência a achar que é só a escola que vai resolver. E tem dificuldades que transcendem a sala escolar. Precisa do psicopedagogo, precisa do fono, da fono, precisa. Então, também tem isso. Às vezes atribui-se somente à escola o que não é uma dificuldade somente de aprendizagem. E aí, algumas vezes os pais insistem que é só a escola. Que é só a escola, exato. Então, dois aspectos. Ou banalizam por demais a dificuldade, ou supervalorizam por demais a dificuldade. Certo? Então, tem competências que o professor não tem. O profissional não tem. Então, vamos buscar. E, às vezes, se encontra alguma dificuldade, alguma resistência familiar quanto a isso. E manter o respeito também com o professor. Comigo mesmo já aconteceu um episódio que veio um dever do meu filho, com o professor corrigiu uma coisa que estava errada, uma palavra que estava com a grafia errada e o professor deu certo. Eu podia muito bem falar, esse professor não sabe nada, esse professor está errado. Ainda se falar em frente da criança, acho que ela vai abordar, né? Eu fiz, falei, não sei, será que essa palavra é escrita assim? Vamos pegar o dicionário para ver? Eu tô com dúvida. Eu tô com dúvida. Pegou o dicionário, ele olhou e falei, tá vendo? Vamos corrigir então? Corrige. Porque é um cuidado que os pais também valorizar o professor. Com certeza. Isso é às vezes bem pro filho. Elenco ali comentários na escola, fala, reproduz da mesma forma. Ele reproduz igualzinho. Da empatia, né, da criança, do aluno com o professor, isso é tão importante. Pena que eles não têm isso com todos os professores, né? Porque se torna mais fácil na hora de fazer tarefa, na hora de fazer a prova, eles estudam com mais vontade, vão para a aula com mais, nossa, né, que vão, hoje eu tenho a aula da fulana, e a tarefa dela é gostosa, a tarefa dela é mais fácil. Não é que é mais fácil, porque acho que ele gosta mais da matéria, o aluno gosta mais. Né? Então, assim, elas não são todas que ele encontra. Lógico, não vai ter empatia com todo mundo, não tem. Na verdade, sabe o que eu sempre digo? Eu fico acompanhando, que eu acompanhei meus filhos a vida toda. E quando acabam os bilhetinhos do meu amor, meu professor, tudo que todo aluno faz, aí começa uma outra realidade. É aí que começa, às vezes, as diferenças, né? O aluno começa a ver que aquele professor já não mais substitui a mãe, o pai, porque eles amam, escrevem cartinha. E todo mundo passa por isso, né? Professor, eu te amo, professor. Aí, coitado, o professor acaba as cartinhas, né? Porque simboliza de um outro jeito. Porque aí simboliza de um outro jeito. Está vendo ali uma maturidade, um crescimento, né? Vendo o professor realmente, ele já percebe se aquele professor realmente gosta daquilo que ele está fazendo. Então começa, mas é lindo, eu acho assim maravilhosa a relação de um professor na vida do aluno, dos professores, né? Como que traz lembranças, saudades e assim uma valorização da busca do conhecimento imensa, né? Porque você tem um mestre, tem um referencial que fez parte da sua vida. Nossa, isso é maravilhoso. Bons exemplos, vale para gostoso em tudo, né? Claro, muito. E o exercício do magistério tem isso, né? Eu acho que o professor se destaca justamente nesse aspecto. Quando ele é autêntico, quando ele traz isso de dentro, quando ele consegue essa, sabe, a liderança da sala, ele com visível, né? com esse afeto. É o que eu digo, isso é ser professor. Sabe? Eu digo, pode ser o que for. Você entrou na sala e vê aquele professor, aquela criança, sabe? Tia, isso, professor, aquilo, mãe, a professora falou tal coisa, mãe, isso, aí você pode ter certeza, seu filho está na mão de um excelente professor e este professor pode fazer muito pelo seu filho. Qualquer dificuldade que você tenha em casa, mesmo que seja de arrumar a cama, né? Que a gente fala, o professor manda bilhete para a mãe, né? Seu filho não fez a tarefa, professor, seu aluno não arrumou a cama. Mas essa troca, esse feeling, esse sentimento, essa parceria, quando acontece com o professor, importante. As dificuldades são, sabe? Tu se aproximar do professor e dizer para ele, professor, eu não entendi. Sabe? Acabar com esse mito também. Filho, fala para o seu professor que você não entendeu. Ai, mas ele pode fazer. Ele ou os alunos também, né? Entendeu? Sabe? Então, mas eu fico... Não, mas quando o professor tem
esse elo, a criança chega com muito facilidade. Isso é muito visível na clínica. A Mônica, né, com certeza entende bem isso, Sim. né? Às vezes a gente percebe lá na clínica rapidinho, né? Até porque tem casos que a gente acompanha de um ano para o outro e você fala assim, nossa, por que esse professor não apareceu na vida dessa criança o ano passado? Exato. É visível. O milagre que um professor faz, eu falo, são marcas para o resto da vida. Exatamente. Do mesmo jeito que o estrago. E a gente tem até que lembrar, diante dessa temática, dificuldades na escola, lembrar, eu sempre falo assim, na psicopedagogia são 4 tipos, as 4 possibilidades, e uma delas diz respeito à escola. Algumas vezes a criança não tem transtorno, ela não tem distúrbio, ela não tem nada com a família não atrapalhou em nada, está tudo muito bem, mas às vezes a questão com a escola é que não vai bem, e esse é um dos fatores que pode desencadear a dificuldade. Com certeza. E que nem sempre a gente lembra disso, né? Mas é E que uma das se possibilidades. você pensar, né, em grande proporção, é mais essa. Com certeza. Sabe, você não tem tantos déficits, você não tem tantas crianças especiais. É claro que as crianças especiais não entrariam nessa dificuldade, né? Mas os problemas, os distúrbios, você pega um aluno ou outro com um distúrbio. Agora, na grande maioria, um trabalho mal conduzido cria dificuldade numa turma toda. E todo mundo hoje está em busca de diagnóstico, né? Eu percebo também, às vezes, mas o que tem, essa incansável, né, busca de saber, às vezes, o que ocorre. Eu me lembro, quando eu fiz especialização em psicopedagogia, e eu disse a uma professora, mas eu não consigo o diagnóstico desse caso aqui, o que essa criança tem? Ela olhou para mim e falou, vai trabalhar com ela e depois você vai chegar ao resultado, como se diz, entendeu? Não fique preocupado só com o diagnóstico. Vai trabalhar, porque uma hora você vai achar, como se diz. Quando a gente trabalha, a gente acha. Não adianta você ler, essa criança tem TDAH, tá, e daí? Qual é o poder do diagnóstico? Então, o diagnóstico em si é importante? Mas o trabalho é mais importante. Então, a gente tem que frisar isso para a escola, né? Tem que frisar isso para os pais, tem que frisar isso para a criança. Nós vamos trabalhar. Vamos te ajudar a resolver o que está acontecendo. Ou então mostrar onde estamos encontrando dificuldades. Sim. Né? De trabalho evoluir. Olha, é um déficit de atenção? Pode não ser. Pode ser uma desconcentração momentânea, pode ser o passarinho que morreu, o cachorrinho que está dodói. Entendeu? Então, o que questões é? Internas e externas. Exatamente. Né? Então, olha, neste momento nós estamos encontrando alguma dificuldade. Olha, já se passaram 6 meses e nós não conseguimos avançar. Tem alguma coisa acontecendo, sabe? Para poder evoluir. O que não pode é um ficar com medo de não assumir, ou o outro não querer, não, porque isso é competência da escola, eu estou pagando a escola para isso, estou levando todos os dias na psicóloga para isso. Espera aí, é um conjunto. Então, vamos ouvir todos os lados e trabalhar na dose certa, para a pessoinha certa, né? Esse assunto é importante, né? Muito. A gente pega um break agora, toma um pouquinho de água, a gente volta já já, porque o tema de hoje é filhos e as dificuldades na escola. E olha que não são poucas não, mas voltamos já já.